Olá, meu nome é Paulo Bremenkamp, eu sou professor de língua portuguesa e nesse vídeo de hoje nós vamos aprender sobre classes de palavras através da correção de exercícios. Eu sei que vocês gostam muito quando a gente faz aqui correção de exercícios. Então essa aula de hoje é para isso, para nós juntos fazermos exercícios e aprendermos assim sobre classes de palavras. Você está preparado? Então, vamos começar, vamos para o nosso primeiro exercício. Questão de número 1. As expressões em negrito correspondem a um adjetivo, exceto em. Então, veja bem, das 5 alternativas, em 4 delas, a expressão destacada tem valor de adjetivo, ou corresponde a um adjetivo. Em uma delas não é adjetivo. Então a gente vai descobrir juntos aqui qual é essa alternativa que não é um adjetivo. A expressão grifada não é um adjetivo. Então vamos para a letra A. João Fanhoso anda amanhecendo sem entusiasmo. Nota bem que o adjetivo é a palavra que qualifica um substantivo ou um pronome. Então veja bem, sem entusiasmo está qualificando o substantivo próprio João Fanhoso. Então, essa é um adjetivo. Na letra A, você tem um adjetivo. Letra B. Demorava-se de propósito naquele complicado banho. De propósito aí, observa bem que não está caracterizando ou qualificando nenhuma palavra. Está, sim, modificando o verbo demorava-se. De que modo ele se demorava? Demorava-se de propósito. Então, você tem aí um advérbio, ok? Letra C. Os bichos da terra fugiam em desabalada carreira. Observa que da terra é uma locução adjetiva que está caracterizando bichos, portanto, tem valor de adjetivo. Na letra D, noite fechada sobre aqueles ermos perdidos da caatinga sem fim. Nós temos aí o substantivo caatinga e sem fim caracterizando caatinga. Portanto, sem fim corresponde a um adjetivo. E ainda me vem com essa conversa de homem da roça, na letra E. Então, da roça é uma locução adjetiva que está caracterizando o substantivo homem. Portanto, corresponde a um adjetivo. Qual é a alternativa correta, então? Letra B. De propósito é um advérbio. Ok, gente? Vamos para a questão 2. Questão 2. Na frase, as negociações estariam meio abertas só depois de meio período de trabalho. As palavras destacadas são, respectivamente, o quê? Vamos ver, então. A palavra meio aí está modificando o adjetivo abertas. Notem que abertas é um adjetivo. Meio está acompanhando o adjetivo abertas. E modificando ele. Então, meio abertas, meio é um advérbio. Lembrando para vocês que o que é um advérbio? Advérbio é uma palavra que modifica um adjetivo, um verbo ou um outro advérbio, ok? Só depois de meio período de trabalho, só depois expressa uma circunstância de tempo, portanto, também é um advérbio. Questão correta aí é a letra B. Meio é um advérbio e depois é outro advérbio. Ok, minha gente? Tranquilo até aqui? Vamos para a terceira questão. Assinale a opção em que o A é respectivamente, ou seja, nesta ordem: artigo, pronome pessoal e preposição. Vamos observar aí a letra A. Esta esta é a significação a que me referi e não a que entendeste. Observa que esse primeiro a significação, está acompanhando o substantivo. Portanto, é um artigo, correto? A que me referi ou a qual me referi? O a está acompanhando o pronome relativo que. Então, aí você não tem
é um artigo, você tem uma preposição, e não a que entendeste. Ou seja, esse a que entendeste, subentende-se aí o substantivo significação depois do a significação que entendeste. Então, nós temos aí também um artigo. Então, tem artigo, preposição, artigo. Não é essa a questão correta. O que a gente quer aí é a alternativa que tem artigo, pronome pessoal e preposição. Vamos para a letra B. A dificuldade é grande e sei que a resolverei a curto prazo. Nota aí a dificuldade. Dificuldade é o quê? É um substantivo. Então, portanto, a é um artigo. A dificuldade é grande e sei que a resolverei. Eu resolverei a dificuldade. Quer dizer, esse a aí, ele está substituindo a palavra dificuldade. Eu resolverei a dificuldade. E qual é a palavra nas classes de palavras que substitui um outro termo? É o pronome. E nesse caso aí é o pronome pessoal do caso oblíquo. Então você tem aí por enquanto um artigo e você tem um pronome pessoal. Sei que a resolverei a curto prazo. Esse a aí está acompanhando algum substantivo? Não. Ele está substituindo algum termo? Não. Esse a aí se trata de quê, então? Se trata de uma preposição, ok? Então, a gente já sabe que a B é a correta, mas vamos para as outras alternativas para ficar claro para vocês aqui. A gente vai tirando as dúvidas. A escrava declarou que preferia a morte à escravidão. Então, eu tenho aí no primeiro caso a escrava. O a é um artigo, porque está acompanhando o substantivo escrava. Preferia a morte. A morte também, o a é um artigo, acompanhando o substantivo morte. E preferia a morte à escravidão. Nota aí que o a está craseado. E o que é uma crase? Crase é a junção do artigo mais a preposição a. Então, esse aí, você tem, nessa crase, você tem um artigo e uma preposição juntos. Então, não é essa alternativa também. Letra B. Esta é a casa. A casa, esse a é um artigo porque casa é substantivo. É a casa que comprei e não a que vendi, ou seja, a casa que vendi a ele. Esse segundo a também é um artigo, porque subentende a palavra casa aí depois do a. Vendi a ele, ou seja, vendi para ele. É uma preposição. Então, você tem artigo, artigo, preposição. E na letra E, a que cometeu o crime, a que cometeu a falta receberá a punição. A que cometeu o quê? Esse a poderia ter aí a pessoa que cometeu, a mulher que cometeu, a médica que cometeu. Você nota que depois do a gente pode subentender aí um substantivo. Então, esse a é um artigo. A falta também é um artigo, porque falta é substantivo. E a punição também é um artigo. Então, você tem artigo, artigo, artigo. Qual é a resposta correta? É a letra B de bola. Tá bom, pessoal? Nessa aula de hoje, para o vídeo não ficar muito extenso, a gente vai corrigir essas 3 questões, ok? Nas próximas aulas eu vou fazer mais algumas aulas de correção de classes de palavras. Tá bom, pessoal? Se você gostou do vídeo, deixa o seu joinha, deixa o seu like. Se você quiser que a gente trabalhe aqui algum tipo de exercício, se você tenha dúvida em alguma matéria e quer que a gente resolva questões aqui, deixe um comentário aí abaixo do vídeo, que a gente vai preparar uma aula especial para isso daí, tá bom? Então a gente vai ficando por aqui, fiquem com Deus.